Opa. Estreia no Tarara, pelo menos com a gente. O repórter Fernando Vidotto deu um tapa na barba para vir trazer aqui as informações. Vamos começar, Vidotto. Primeiro, que prazer estar contigo aqui. Informações do Santos. A gente viu na nossa escalada, né? Que tinha, né? Toda a novidade do Santos. Quem é o novo treinador santista, Vidotto? Boa noite. Fala, Igor. Fala, Magno. Tudo bem? Boa noite para vocês. Eu tinha um medinho, tá, de participar aqui. Eu vejo o que acontece com os meus colegas. É por isso que eu demorei, entendeu? Para estrear com vocês. Peguem leve, sejam bonzinhos comigo. Pois é, vamos falar do Santos. O Santos está de treinador novo, anunciou hoje a chegada do Fábio Carille. Ele que aqui no Brasil só treinou o Corinthians, estava na Arábia Saudita treinando o Al Ittihad Jeddah, acho que é assim que se pronuncia. E agora ele volta ao Brasil, vai assumir o Santos, demitiu o Fernando Diniz no início da semana, depois de uma sequência de maus resultados. O Santos não ganha as 6 partidas. Só que eu já vou conversar com vocês porque é o seguinte, o Fernando Diniz é um técnico que gosta de um futebol ofensivo, com posse de bola. Já o Carille é outra pegada totalmente, né? No Corinthians, pelo menos, ele sempre priorizava o sistema defensivo. O pessoal até falava que eram sempre times retranqueiros. Ou seja, é uma mudança muito grande de estilos de jogos entre Fernando Diniz e Carille. Imagina o tamanho do choque que vai ser isso para chegar, para arrumar. Sempre leva um tempo quando chega um novo treinador. E nesse caso, até quero ver se vocês concordam comigo. É um futebol muito diferente, estilos muito diferentes de treinadores. Então, isso leva mais tempo, né? E ainda mais quando você olha para o Santos, que analisava entre Carille e o Rogério Ceni, que também são dois técnicos que trabalham de formas bastante diferentes. Então, me parece um pouco, quero ver o que vocês acham. Será que o Santos sabe para onde ele quer ir? Que tipo de futebol eles querem apresentar? Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ô, Ana, tá de brincadeira o Carille. Um baita treinador. É um baita técnico. O que você pode dizer aí pra gente aí, ô Ana Thaís, que é uma baita comentarista, diga-se de passagem. Hoje ele tá, hein? Hoje ele tá. Eu fui produtora do craque, hein? Eu lembro. Você é o Cascão. Ô, Cascão, você é uma porcaria, velho. Eu vou contratar a Ana Thaís Matos de volta pro nosso dono da bola. Cascão é uma das melhores pessoas do jornalismo esportivo, inclusive. Então, gente, pensando um pouco sobre o Santos, né? Na segunda-feira a gente falou sobre isso, né, Igor? Sobre o caminho que o time ia tomar. E quando a gente viu as notícias de Rogério Ceni ou de Carille, embora sejam pensamentos distintos de futebol, os dois nomes eu achei que foram nomes interessantes para o que acontece no Santos hoje. Fechado com o Carille, eu acho que o Carille tem alguns desafios particulares como treinador do Santos, né? Além de melhorar a campanha do time do Campeonato Brasileiro, o desempenho, os números. Olhando o lado do Carille, que eu tive a possibilidade de acompanhá-lo, né, como treinador do Corinthians nas 2 ocasiões, eu acho que ele tem que desenvolver o nome dele fora do Corinthians, né? Ele sai do Brasil para fazer um trabalho numa outra praça e ele volta. Quando ele voltou da primeira vez, né? Na verdade, quando ele saiu, eu entrevistei e falei, Carille, você tá saindo ex-treinador do Corinthians para voltar como treinador de futebol, né? Porque ele ainda era muito enraizado com o que ele tinha feito no Corinthians. Eu acho que agora, dessa vez, ele tem essa grande oportunidade na mão de construir um ambiente positivo, que eu acho que isso reflete muito no desempenho técnico dentro do campo, né? Eu acho que isso tem um impacto direto. Ele tem uma comissão técnica muito boa. Eu acho que isso pode ajudar muito o Santos, que não tem dos melhores elencos santistas dos últimos anos, né? E aí passa para o segundo desafio, que é o que dá para fazer com esse elenco dentro da realidade do Santos. Eu acho que é um ótimo desafio para o Carille. Nem gosto tanto dessa palavra, né? Porque isso fica muito subjetivo, o que é desafio ou não. Mas eu gostei da escolha. Acho que foi uma escolha dentro da realidade santista e também dentro da expectativa do Carille, né? Voltar e fazer um bom trabalho para se firmar de uma vez por todas aí como técnico de futebol aqui no Brasil, embora tenha o ótimo título do Campeonato Brasileiro de 2017, tricampeão paulista, mas ele precisava dar esse passo fora do ambiente do Corinthians que ele conhecia tão bem. E da mesma geração, né? Carille e Fernando Diniz, 47 anos, treinadores jovens que precisam agora... O Carille precisa se provar realmente fora do Corinthians. Foi bem a Ana. 2 trabalhos na Arábia, 2 trabalhos no Corinthians, vitoriosos. Mas o Vidotto foi perfeito, né, Magno? Uma filosofia de jogo completamente contrária ao que tinha o Fernando Diniz. Não sei se é isso que o Santos quer, mudar o que estava acontecendo. E eu acredito também, Aninha, não sei se há de concordar comigo,
que uma das missões do Carille vai ser também recuperar o Marinho, né? Que está num momento interno bastante turbulento. Temos até uma matéria lá no GE. Globo falando, uma entrevista bem impactante, né, do Marinho, dizendo que ele recebeu propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro, o Santos não liberou. Ele viu aquele time da Libertadores sendo desmanchado ao longo do ano, ele queria um time competitivo, porque ele fez uma temporada muito boa em 2020, não está tendo isso em 2021, já garantiu permanência pelo menos até o final da temporada, mas não para 2022. Você concorda que é também uma das missões do Carille recuperar o Marinho internamente para o Santos conseguir, né, pleitear algo melhor na tabela de classificação do brasileiro? Eu acho que esse papo de recuperar é muito paternalismo do futebol, né? O Marinho, um jogador responsável de mais de 30 anos, que tem aí a sua carreira com altos e baixos, né? E o Santos deu a ele uma projeção nacional pela final de Libertadores e pela temporada incrível que ele fez, muito grande, né? E gerou, claro, muita expectativa, interesse de outros clubes, como disse o próprio Marinho, né? De Atlético Mineiro e também de Palmeiras. Mas eu acho que sempre acima do jogador tem um clube. É muito mais do que pensar no jogador, o Carille tem que pensar no Santos, né? E o Marinho tem que se enquadrar dentro desse pensamento. O que ele, como atleta, pode fazer por um clube que também fez por ele. Então, eu acho que é uma troca aí que é muito complexa falar, né? Sobre o que é ser ético dentro do ambiente do futebol, mas eu acho que é uma via de duas mãos. O Santos teve alguns problemas nos últimos anos, a gente sabe, né? Problemas de gestão e etc. Mesmo assim, conseguiu, por exemplo, chegar numa final de Libertadores com o Marinho jogando muito. Eu acho que muito mais do que pensar individualmente sobre o jogador, é pensar sobre o coletivo, sobre o time. Um time mais organizado vai motivar mais o Marinho a voltar ao time, a seguir com a cabeça tranquila trabalhando, se é que já não está. E aí sim voltar a ser aquele Marinho que foi, né, que o trouxe até o Santos e que o trouxe até aqui. Mas eu ainda acho que eu sou muito contra esse papel de recuperação de treinador. O Carille tem muita experiência nisso, né? Não só como treinador principal, mas como auxiliar. Viveu inúmeras crises dentro do Corinthians nos últimos 10 anos, enquanto esteve como auxiliar do Mano, auxiliar do Tite. Então, acho que até nisso a experiência do Carille vai ser importante. Mas ainda acho que mais importante do que isso é recuperar o Santos. Estava olhando a tabela aqui, né? A gente fala muito de sistema defensivo. O Santos tem que parar de tomar gol, né? E eu acho que o Carille é um cara muito certo para organizar o time nesse ponto. Amigos, e até falar um pouquinho sobre os desafios, né? A Ana falou bastante essa palavra, desafio, recuperar o Santos. O Santos no Campeonato Brasileiro está em 14º lugar, está com 22 pontos, só 4 pontos acima da zona do rebaixamento. Vem numa sequência bem ruim, não ganha há 6 jogos, caiu na primeira fase da Libertadores, depois caiu no primeiro mata-mata na Copa Sul-Americana e perdeu também o primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas de final contra o Atlético Paranaense, perdeu de 1-0. Tem esse jogo ainda da volta na Vila Belmiro, então é bem isso que a Ana falou, né? O Carille, desde que foi efetivado no Corinthians, ele sempre fala isso. O jeito dele de trabalhar é de fixar primeiro a defesa, arrumar primeiro a defesa e depois ele pensa em ataque, pensa em outras partes do campo. Então, isso nesse momento em que o Santos está sofrendo gols, não consegue vencer, realmente fechar a casinha pode ser uma boa solução.